elas contribuem para a condução de um trabalho docente mais consciente. Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal Aprender Ensinando. Eu sou Sivaldo Dalino, conectando você ao conhecimento. Muitos professores a conhecem como corrente pedagógica, outros como teorias pedagógicas e alguns como tendências pedagógicas. Este último enunciado é o que vamos utilizar nesta videoaula por ser mais adequado. Qualquer uma das três pronúncias estão corretas. O mais importante é que o professor se aproprie de todas as tendências pedagógicas em sua prática docente para atender às necessidades da aprendizagem dos alunos. As tendências pedagógicas foram muito influenciadas pelos movimentos sociais, pela filosofia, pela cultura e pela política. Vamos utilizar como base para falar das tendências pedagógicas dois grandes professores brasileiros. Um deles é Demerval Saviani e o outro é José Carlos Libânios, pois fazem uma importante reflexão acerca do tema desta aula. Segundo eles, as tendências pedagógicas estão divididas em duas linhas de pensamentos pedagógicos. Em um lado, nós temos tendências pedagógicas liberais e do outro lado, nós temos tendências pedagógicas progressistas. É necessário que o professor estude e se aproprie de todas as teorias, não só liberais, não só progressistas, mas todas, e possa utilizá-las em sua prática docente. Isto porque nem sempre o professor vai poder utilizar isoladamente uma das tendências, apenas liberais, apenas progressistas, porque o processo educativo ele exige que utilize outras tendências, que utilize outras formas, outros métodos, outros conteúdos para facilitar, para ajudar na aprendizagem dos alunos. Assim, é importante informar que essas teorias são compostas por 4 sub-áreas nas tendências liberais e 3 sub-áreas nas tendências progressistas, as quais passaremos a conhecer a partir de agora. Vem comigo! Como eu falei, as tendências pedagógicas liberais, pessoal, estão divididas em 4 sub-áreas. A primeira delas é a tendência tradicional, a segunda é a tendência renovada progressista, a terceira é a renovada não diretiva e a quarta é a tecnicista. Já nas tendências progressistas, nós temos 3. A tendência libertadora, a tendência libertária e a tendência crítico-social dos conteúdos. Vamos iniciar falando das tendências liberais. E assim, pessoal, quando falamos em liberais, a ideia que nos vem à cabeça é algo livre, algo democrático, porém não é bem isto que acontece. Na verdade, ela não tem nada de democrática. Ela busca preparar os alunos para preencher papéis sociais. Por isso, eles devem aprender a servir a sociedade capitalista, tendo cultura individual. O aluno é preparado para exercer papéis sociais, para trabalhar em uma determinada área. O sujeito é preparado para operar uma máquina, para um atendimento ao público, ao cliente. O sujeito é preparado para exercer um cargo na sociedade capitalista. Então, essa tendência buscava isto. Ainda hoje é utilizada essa tendência, haja vista que o capitalismo continua em alta, continua orientando a sociedade como um todo. As tendências liberais têm como primeira sub-área a tendência tradicional. Esta foi a primeira tendência pedagógica no Brasil, muito utilizada pelos padres jesuítas. A principal característica dessa tendência é de que o professor é a figura central do processo de ensino e o aluno não é um mero espectador, é um mero recebedor de informações. O professor é o dono do saber, é o dono do conhecimento. Tudo que o professor fala, o aluno simplesmente internaliza aquilo como verdadeiro. Outra característica dessa tendência é a memorização. O aluno precisa memorizar o conteúdo. Por isso, nessa tendência, são utilizados muitos exercícios para que o aluno repita muitas vezes aquele exercício sobre aquele assunto estudado, para que assim ele consiga memorizar aquele conteúdo e dessa forma ter como aprendido aquele conteúdo ensinado pelo professor. Nessa tendência tradicional, que já vem de tradição, o aluno ele tinha que repetir, tinha que decorar aquele assunto que o professor explicava. Muitas vezes o professor escrevia uma frase, um bloco de texto no quadro, e aquele bloco de texto o aluno tinha que memorizar da forma que o professor escreveu, com vírgulas, pontos
a acentuação das palavras. Se o aluno errasse uma vírgula, aquela resposta que o aluno deu naquela atividade era tida como errada, porque ele não seguiu à risca o que o professor ensinou. Então, sempre que falar em tendência tradicional, lembre-se que o professor é o centro do conhecimento e o aluno é um mero espectador do conhecimento, que há repetição de exercícios e que o aluno precisa memorizar os conteúdos ensinados. E agora vamos para a segunda sub-área das tendências liberais, que é a renovada progressista. Essa é a segunda tendência pedagógica utilizada no Brasil, que tinha como característica principal a ideia de aprender fazendo. Desta forma, valorizava-se a experimentação, a pesquisa, o estudo da natureza e dos meios sociais. O aluno era o centro do processo de ensino-aprendizagem e o professor era um facilitador. Veja que, diferente da tendência anterior, nessa tendência o aluno é o centro do processo. O aluno é quem vai pôr a mão na massa, o aluno é quem vai executar a atividade para aprender. E, de certa forma, é a forma correta de se aprender algo. É fazendo, aprender fazendo. Se você vai fazer um bolo, por exemplo, você não tem como aprender a fazer o bolo só olhando alguém fazer. Você tem que pôr a mão na massa, você tem que misturar, você tem que sentir a textura do alimento ali para você conseguir aprender, para você aprender de fato a fazer aquela coisa. Então, no conhecimento também é dessa forma. Você tem que pesquisar, tem que fazer experimentos, tem que buscar para assim você conseguir compreender de que forma que é realizado, como que funciona o processo da construção desse conhecimento, como é que é feito o processo de aprender, como é que eu consigo escrever só olhando, como é que eu vou aprender a escrever se eu ficar só olhando e não escrever. Então, é importante que o aluno execute, que o aluno faça, que o aluno que o aluno coloque a mão na massa para de fato aprender. E aí vamos passar para a terceira sub-área das tendências liberais, que é a tendência renovadora não diretiva. Nessa tendência, pessoal, também conhecida como escola nova, ela defendia que a escola deveria formar a atitude do aluno. Nessa tendência, a preocupação era mais com fatores psicológicos do que com fatores sociais e pedagógicos. O seu método era centrado no aluno, por isso o conteúdo deveria ser modificado de acordo com as percepções deles. Ou seja, o conteúdo sofria uma certa modificação de acordo com as percepções dos alunos. E tinha como um grande defensor dessa corrente, dessa tendência pedagógica, o grande professor Anísio Teixeira. E antes de passar para a próxima parte do vídeo, pessoal, gostaria de te pedir que nos ajude a te ajudar. Clicando em gostei, comentando os vídeos, compartilhando os vídeos com os amigos, com os familiares, se inscrevendo no canal, caso você não seja inscrito ainda, e assim saberemos se o conteúdo que estamos produzindo está te ajudando a aprender. Continuando o vídeo, pessoal, temos a quarta sub-área das tendências liberais, que é a tendência tecnicista. Nessa tendência, o aluno é concebido como um depósito passivo de conhecimento. O conhecimento que o aluno tem, que o aluno recebe, deve ser acumulado na mente por meio de associações. O professor é tido como o especialista e, portanto, ele deposita o conhecimento na mente do aluno por meio de estímulos. E aí, para trazer um exemplo sobre esse estímulo, eu trouxe um dos grandes defensores dessa corrente, um dos principais defensores dessa tendência pedagógica. Ele apresentou certa vez um experimento em que ele tocava um sino e dava um pedaço de carne para um cachorro. E aí o cachorro foi aprendendo que queria. Ele tocava o sino e dava um pedaço de carne, tocava o sino e dava um pedaço de carne. Então ele criou uma associação de sempre que tocar o sino, o animal entendia que vinha carne para ele comer. Então ele criou um estímulo no animal. Ele tocava o sino, o animal salivava. E aí ele criou uma certa conexão entre ensinar e alimentar o animal. Assim sendo, o aluno precisa de estímulo para aprender. E aí nessa corrente pedagógica, que é a tecnicista, o aluno precisa do estímulo para aprender. E qual que é o estímulo? Que o aluno, fazendo aquele curso rápido de 1 ano ou 2 anos, técnico,
ele vai conseguir exercer, ele vai conseguir entrar no mercado de trabalho de forma mais rápida, porque as licenciaturas, que são 4 anos ou mais, dependendo da área que você vai atuar, se você faz um curso técnico para atuar naquela área, ou seja, você não vai dar aula, mas você vai trabalhar na aula e naquela área, no mercado de trabalho, você vai ganhar tempo e você vai ganhar dinheiro. É um estímulo, você vai facilitar o processo, você vai encurtar o processo da tua atividade de trabalhar e receber pelo seu trabalho. Chegamos ao final de mais uma videoaula, pessoal. Lembre-se de ativar o sininho para ser notificado sempre que postamos vídeos. Normalmente na terça-feira, às 12 horas e 5 minutos, e na sexta-feira, às 12 horas e 10 minutos. E não perca o próximo vídeo, que iremos continuar falando sobre as correntes pedagógicas da educação brasileira. Até o próximo vídeo, bons estudos, forte abraço, tchau, tchau!